meu caro amigo internauta, um prazer ter você mais uma vez aqui no meu canal e neste novo quadro do meu canal, Teologando. Neste novo programa você vai entender a importância de se ter Deus em sua vida, a importância e os conceitos básicos que estuda a teologia e todo o arcabouço que ela envolve e comparado com a vida prática nossa diariamente. Teologando está começando agora. A população do mundo, nos dias atuais do século XXI, chega à quantia de 6.500.000 e daí subindo. A grande parte das pessoas que vivem nos mais diversos países que compõem o mundo, através de uma metodologia que é muito impregnante hoje no século XXI, o liberalismo, faz com que estas pessoas não acreditem em Deus. Na verdade, o mundo atual que nós vivemos é um mundo materialista. As pessoas acreditam naquilo que elas podem tocar, naquilo que pode ser visto e tocado e que possa trazer o resultado para suas necessidades, como a ciência, por exemplo. Então, nós estamos inseridos no mundo material, onde os conceitos sobrenaturais, invisíveis, que fazem parte de Deus, hoje está basicamente inteligível. Diante deste fato, as pessoas que vivem no mundo hoje, apesar de alguns países terem suas respectivas religiões, não quer dizer que elas tenham uma intimidade com Deus. Na verdade, as religiões que alguns países pregam ou fazem parte até dos seus costumes, fazem com que as pessoas fiquem acorrentadas a um tonel de regras e doutrinas a serem seguidas, achando que estão obedecendo a Deus. Fora disso, diante de todo este quadro da população mundial do século XXI, onde você e eu estamos inseridos, falar sobre questões de Deus, teologia, é quase uma coisa pífia, porque hoje, por exemplo, para você falar para alguém sobre Deus, esse alguém vai querer ter uma prova física, uma prova material, para que ele possa acreditar na existência de Deus. Então, mediante isso, o desafio da teologia hoje é justamente demonstrar o invisível para uma realidade que ninguém vai poder negar, a realidade da morte. E é aí que existe o X da questão. Nós acreditamos naquilo que nós estamos vendo e tocando enquanto estamos vivos. Mas depois, quando a morte chegar, o que irá acontecer? É nesse arcabouço, é nesse X da questão, é que vamos demonstrar para você a importância de se ter Deus em nossas vidas. A importância de nós cultivarmos no nosso interior a necessidade de nós voltarmos a nos ligar com o nosso Pai, ao qual estamos muito separados. O mundo liberal. Para nós começarmos a entender e a navegarmos no mundo da teologia, nos tempos atuais, do século XXI, onde você e eu vivemos, devemos entender qual é a filosofia régia que rege a humanidade nos dias atuais. Vivemos no século XXI, onde as pessoas fazem o que bem querem.
As pessoas podem se expressar nas suas mais diversas formas possíveis que queira nos tempos atuais. Estamos vivendo num mundo liberal, onde rege a filosofia chamada liberalismo. Devemos conceituar esse liberalismo no meio filosófico e sociopolítico, porque esse conceito no campo da teologia já tem um outro entendimento. Mas o liberalismo ao qual eu estou me referindo, é justamente no conceito sociopolítico e filosófico, aonde a humanidade está inserida. O mundo liberal que nós hoje vivemos é um mundo onde o qual o liberalismo, como o próprio nome já diz, permite que o ser viva liberal, onde ele utilize o seu livre-arbítrio a seu bel prazer. O ser humano, no movimento liberal, ou melhor, no mundo liberal, ele tem a liberdade de expressar suas opiniões, suas manias, seus haveres, tudo que passa em sua mente e que ele queira fazer. No mundo liberal, ele pode fazer isso. O liberalismo, ele foi colocado no nosso meio graças ao modernismo, graças ao capitalismo, que é a base do mundo sociopolítico ao qual nós vivemos hoje. Em um mundo capitalista, um mundo democrático, no conceito político que nós vivemos hoje, os países do bloco capitalista, regidos pelos Estados Unidos, está contido na filosofia liberalista, onde é permitido que o ser humano se expresse e opine as suas ideias do jeito que ele assim entende. Apesar de existir regras que limitam até um certo ponto essa liberdade humana. Vamos pegar um exemplo mais prático para que você possa entender. Imagine um carro que está numa encruzilhada e tem um sinal vermelho que pede cujo significado é para que ele pare, para que o carro que vem no outro sentido, cujo sinal está verde, possa passar, certo? Ou seja, nós estamos num mundo onde o qual existem leis que permite que nós possamos nos expressar, mas até um certo limite. Porque se nós vivêssemos em uma sociedade onde o qual não existisse leis para frear, para dar limite ao liberalismo humano, viveríamos num caos, viveríamos numa anarquia, viveríamos num mundo onde regeria a lei do mais forte e o mais fraco seria sucumbido. Então, até o liberalismo possui as suas limitações. Porém, ele permite que o ser humano possa expressar as suas ideias, as suas opiniões. Depois que nós entendemos o conceito do liberalismo, que acabei de mencionar para você, vamos agora verificar o lado negativo deste modo de viver do ser humano do século XXI. A partir do momento em que uma pessoa tem a liberdade de expressar as suas ideias, as suas manias, ela vai criando o hábito disso, de fazer o que ela bem entende. De tanto criar o hábito e de tanto criar a ideia de que ela é livre para fazer o que quer, conceitos como leis, dogmas, proibições vão ficando a esmo na cabeça dela. Conforme vai passando-se de geração em geração, os nossos filhos vão crescendo numa sociedade onde o qual as leis, basicamente, vão ser deixadas de lado, para prevalecer o ideal de liberdade para fazer o que bem se entende. Uma outra vertente negativa que o liberalismo também vai promover é o fato do ser humano, com a sua liberdade de fazer o que bem entende, ele vai buscar em meios materiais a satisfação de suas necessidades. Ora, vivendo num ambiente onde o qual ele tem a liberdade de fazer o que ele quer, ele vai tentar tapar o buraco que existe no seu coração, chamado
busca da satisfação através de obter coisas materiais para saciar as suas necessidades. A partir do momento em que ele vai adquirindo bens, mais bens, ele vai se tornar um viciado consumista em sempre obter meios materiais para se alcançar felicidade. Adquiriu um meio, ele já vai projetar na mente um outro meio, um outro objeto para alcançar, para obter, para se satisfazer. E assim vai. Por exemplo, eu quero ter um carro. Eu vou me esforçar de tudo, todo o máximo para obter esse carro. Depois que eu adquirir esse carro já não vai ter mais valor, não vai ter mais sentido para mim porque eu já obtive ele. Então eu vou criar na minha mente um outro ideal. Agora eu quero ter uma casa. Então eu vou fazer de tudo para obter a casa. Adquirir a casa e o carro já ficam de lado, já não tem mais satisfação para mim. Eu quero ter um outro meio para alcançar. E assim vai. A pessoa vive como um viciado em consumir objetos para se satisfazer. A partir do momento que vai passando-se as gerações e esse ideal vai se projetando na mente do indivíduo, ele vai criar a ideologia de que para ser feliz ele precisa ter algo material. Com essas duas vertentes negativas que o liberalismo vai proporcionar para o indivíduo, conceitos como regras, leis, dogmas, coisas imateriais, coisas que não são palpáveis, coisas invisíveis, como é do âmbito do mundo de Deus, vai perdendo-se o conceito desse indivíduo, porque ele é um indivíduo voltado apenas para o materialismo. E a partir do momento, ideias e concepções de Deus para ele vai ficar arcaica, porque Deus é uma coisa que não se vê, não se obtém, não se pode tocar. Então para ele não vai fazer sentido, porque na mente dele o que faz sentido é aquilo que vê e que se toca. Essa vertente negativa o liberalismo vai criando no ser humano de geração em geração. Por isso que a humanidade hoje tem um conceito muito abaixo de zero sobre a questão da necessidade de se ter Deus em sua vida. Para finalizar, devemos entender que liberdade não é libertinagem. Até a liberdade possui limitações. O ser humano, infelizmente, pensa que pelo fato dele viver em um ambiente liberal, ele pode fazer o que bem entende, sem obedecer regras e leis. E aí está o grande problema da sociedade, porque a sociedade, mediante a este pensamento, conceituou o fato de que liberdade é fazer o que bem entende sem haver regra nenhuma. Por isso que muitas classes sociais estão surgindo na sociedade, achando-se na possibilidade emergente de pertencer à sociedade, uma vez que essas classes são oriundas de uma opressão ou de problemas, o qual motivaram elas a surgir na sociedade e que hoje estão buscando os seus direitos na sociedade. Volto a lembrar mais uma vez que até a liberdade possui limites. Quando esses limites não são respeitados, você não está vivendo numa liberdade, você está vivendo numa libertinagem. E é o ideal de libertinagem que é justamente o fator que domina a sociedade. Uma pessoa que é libertina, ela não consegue entender regras, ela não consegue entender limites, ela vai agir sem ter esses limites, sem ter estas regras. Existe um conceito que vale a pena você decorar, que diz mais ou menos o seguinte: aquele que faz tudo o que quer, vai acabar parando aonde não quer. Por quê? Porque não existe regras que o fazem parar. Por isso que a sociedade humana, nos dias atuais, está desregrada, está indo como se estivesse numa corrida direto ao abismo. Não é de se admirar que a sociedade humana hoje se vê tão cheio de problemas que não conseguem suportar. A própria sociedade geme devido a tantos fatores que a faz gemer. Problemas de violência, problemas de drogas, problemas de sexo e por aí vai.
e a sociedade continua alimentando as raízes que levam a esse problema. E uma sociedade que age assim, na libertinagem, automaticamente é uma sociedade que não obedece aquilo que Deus determina. Muito menos ainda o fato de se submeter à vontade de Deus. Então é isso, pessoal. Nesse primeiro programa que você assistiu do Teologando, espero ter levado para você os primeiros conceitos da necessidade que a teologia faz no viver do ser humano, na necessidade de se ter Deus na nossa vida para que nossa vida seja muito melhor, muito mais prazerosa, não só nessa realidade, como aquela que vem depois da morte. Eu espero vê-lo no próximo programa Teologando, onde nós estaremos abordando vários temas dentro do campo da teologia para o seu benefício, para que você entenda a importância de viver com Deus. Afinal de contas, você foi criado para estar em comunhão com o seu Pai. Até lá, pessoal. Até o próximo programa Teologando.